Será que a Elsa, uma das protagonistas lá de Frozen, seria também na verdade a Sisu lá de Raya e o Último Dragão? Como essa teoria seria possível? Você já fez um trabalho em grupo que tinha aquela criança que não fazia nada, mas ganhava a mesma nota? Calma, meu amigo, eu sei que isso não parece fazer muito sentido, mas te senta aí no sofá e prepara sua pipoca, porque eu vou te provar no vídeo de hoje que o universo de Frozen na verdade também está conectado com o universo de Raya e o Último Dragão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E bom, eu sei, você deve estar se perguntando como que afinal esses dois universos podem estar conectados. Além de ser duas histórias totalmente diferentes, a gente tá falando de uma humana, que na verdade também é um dragão. Como que essa transformação aconteceu? Como que a Elsa virou a Sisu? As duas ainda tendo personalidades totalmente diferentes. Estou confusa. E eu sei, pode parecer confuso, mas no vídeo de hoje eu vou te provar que a Elsa e a Sisu são a mesma pessoa. E essa conexão já começa quando a gente entende a época onde cada filme se passa. Porque, por exemplo, Frozen se passa em 1800, enquanto Raya e o Último Dragão a gente não faz a mínima ideia. O que, ok, faz muito sentido. E é por causa dessa informação que a gente não sabe que já começa as teorias. Porque, e se eu te dissesse que Raya e o Último Dragão na verdade se passa num futuro muito além do que a gente imaginava? Mais distante da nossa realidade. Muito distante de Frozen. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Essa teoria começa na nossa cabeça por causa dessa frase que a Raya fala no filme. Um mundo distópico. Uma terra que não dá mais frutos. Distópico, basicamente, caso você não saiba o que significa, de acordo com o dicionário, é uma versão destruída do mundo onde vive uma sociedade futura. E isso seria muito possível em Raya e o Último Dragão, principalmente se a gente analisar a fauna de Raya. São animais completamente diferentes dos nossos. Eles parecem misturas de um animal com outro. E aí por isso que a gente acredita que esses animais, na verdade, são resultados de mutações. Algo parecido que aconteceu lá na teoria da Pixar em Monstros S.A. E aqui no caso, basicamente, um animal se fundiu com outro animal e gerou um novo animal. Só que isso demorou muito tempo pra acontecer. E além desse detalhe, se a gente reparar muito bem, em Raya e o Último Dragão a gente tem algumas piadas meio modernas pra época que ele supostamente se passa. Se Raya e o Último Dragão supostamente se passa em uma idade antiga, nem o filme nos dá a ideia, a Raya obviamente não estaria falando isso. Eu meio que sou uma nerd de dragões. A palavra nerd surgiu apenas em 1950, mas ela acabou entrando no vocabulário apenas em 1960. E faria muito sentido a Raya tá falando isso em um futuro completamente destruído. Futuro muito distante de 1960. Ah, Nicolas, mas isso é um filme infantil. A Disney não tá se importando se a protagonista tá falando uma palavra diferente. Não se encaixa na época que se passa o filme. E ok, você até tá certo. Isso se a Disney não tivesse se importando com a linguagem do filme. Porque lá nos créditos a gente pode ver que a Disney contratou um criador da linguagem kumandriana. E quem fez esse trabalho foi o David Patterson, que é um criador de línguas artificiais. Sei que parece meio confuso, mas basicamente é uma língua que não existe no mundo real. Aí o David vai lá e cria para um universo de algum filme ou de alguma série. Ele, por exemplo, já trabalhou em Game of Thrones, em Thor da própria Marvel, e também em The 100. E se a Disney contratou uma pessoa para criar um idioma de um filme, ela obviamente está prestando atenção no que os personagens estão falando. Ela obviamente está prestando atenção nesse detalhe. Ele tem toda a razão. E agora que a gente já sabe que Raya e o Último Dragão se passa num futuro muito distante de Frozen, agora que vai começar as nossas teorias de que a Elsa na verdade é a Sisu. Em Frozen 2, como a gente sabe, a gente tem os espíritos da natureza, que seriam a água, o fogo, a terra, o ar e a própria Elsa, também conhecida como o quinto espírito. E lá no final de Frozen 2, como você deve se lembrar, a Elsa acabou abandonando sua vida humana, vila lá em Arendelle, e decide viver com os espíritos como uma elementar. Só que ao mesmo tempo, como você deve também se lembrar, a Elsa, mesmo sendo um espírito da natureza, ainda assim, ao mesmo tempo era uma humana. Ela tava no corpo de uma humana. Então ainda assim ela podia adoecer, poderia se ferir, poderia morrer. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu sei, é muito triste, eu sei, a Let It Go morreu, gente. Não dá pra acreditar, Let It Go morreu, se foi. Mas pra sua sorte, ela era um espírito mágico. E daí, por causa disso, ela não morreu totalmente. Apenas o seu corpo acabou morrendo. E daí, agora que ela acabou se tornando um espírito como os outros, ela precisava encontrar uma nova forma pra possuir. Uma forma que representasse ela. Como, por exemplo, o espírito da água, o Nock, que tinha a forma de um cavalo. Ou o espírito da terra, que tinha a forma de gigante de pedra. Isso que eu tô querendo dizer. Caso você estivesse
pensando que a Elsa tava querendo possuir um corpo. Não é nada disso que eu tô falando, pelo menos agora. E aí, essa forma que ela decidiu possuir seria, na verdade, nada mais nada menos do que um dragão. E você lembra quem mais é um dragão? A Sisu. Tava tão focada em salvar o mundo que até esqueci de tomar café hoje. E quem assistiu aquele meu vídeo falando que todas as princesas da Disney estão conectadas? Você lembra o que eu falei sobre o quinto espírito tá conectado com a Mulan? Lembra qual era a forma que eu falei que aquele espírito tinha? A de um dragão. Esse vídeo vai estar aqui embaixo na descrição caso você queira assistir depois. Nós vamos focar agora nessa teoria. Obviamente, essa conexão ainda não prova nada. Mesmo a Elsa e a Sisu tendo essas semelhanças faciais que eu vi um monte de pessoa falando. Só que mesmo assim, a gente ainda tem algumas provas dentro do filme de Raya e o Último Dragão, assim também como a gente tem algumas provas dentro do filme de Frozen 2, como por exemplo a simbologia do próprio dragão. Você já se perguntou sobre isso? Além de poder representar algo mal, ele também representa a união dos contrários, que basicamente seria a Elsa. Ela é basicamente a união dos humanos com os espíritos da natureza, ou também, como deixou claro lá em Frozen 2, a união de Arendelle com o povo da floresta. E ainda se a gente analisar que a joia do dragão é muito parecida com os cristais que a Elsa cria lá no filme, todas as coisas que a Elsa criou com a magia acabam brilhando, e a Sisu também acaba brilhando lá no filme. A Elsa e a Sisu conseguem andar sobre a água. Lá em Frozen 2, a água é usada para saber de memórias antigas, e a Sisu, não sei se você se lembra, mas acaba retornando por causa da água. Quando a Elsa morre, a sua magia também acaba se desfazendo. A Sisu, quando morre, a magia dela também acaba se desfazendo. São muitas semelhanças que a gente não tem como negar. Tá, Nicolas, a Sisu e a Elsa até podem ter algum tipo de conexão. Mas afinal, o que aconteceu com os outros elementares lá em Raya e o Último Dragão? Se os dois filmes estão conectados, eles não deveriam aparecer? Sim, eles na verdade aparecem. São basicamente eles que vão fazer a Elsa virar Sisu. Mas antes de te contar isso, já se inscreva aqui no canal, caso você não queira perder nenhuma teoria e nenhuma conexão que sair. Toda semana eu produzo aqui um vídeo com todo amor e carinho, falando que dois filmes estão conectados, que um personagem é o mesmo personagem de um outro filme. Você com certeza não quer perder tudo isso. E ainda, se você quiser me ajudar mais, já deixa o like aí embaixo. Séculos depois dos acontecimentos de Frozen 2, a ganância dos humanos vai apenas aumentando. Com guerras acontecendo, fome acontecendo, a natureza foi sendo cada vez mais destruída. Isso, como a gente vê lá em Frozen 2, não agradam os espíritos da natureza, o que acaba deixando eles muito irritados. E aí, por causa disso, os espíritos desistem de vez da humanidade. E então, unindo seus poderes, eles acabam virando os Druun, os vilões lá de Raya e o Último Dragão. O que, se você parar pra pensar, faz muito sentido, porque os Druun se multiplicam como o espírito do fogo, e ainda também possuem a cor roxa, movimentam como o espírito do vento, possuem a mesma vingança do Loki, e todas as suas vítimas acabam virando pedras. E ainda, se a gente analisar um curta de Frozen, que é chamado de Lendas de Frozen, acaba sendo mostrado o espírito da água irritado, que mais uma vez acaba sendo muito parecido com os Druns. Como basicamente os espíritos largam todos os seus poços na natureza, a Elsa, tentando consertar tudo isso, pega todas as funções. Só que acontece que ela não dá conta de cuidar de tudo isso sozinha. E por isso que, com o seu poder da criação, a gente vê ela usando em vários momentos na franquia, ela acaba criando os outros dragões. E depois, mais pra frente, como a gente descobre, seriam os irmãos da Sisu. E além de tudo isso, olha o que a própria Raya fala logo no início do filme. Criaturas mágicas que nos trouxeram água, chuva e paz. Como que afinal os dragões trouxeram a paz? Bom, isso é porque na verdade eles seriam meio que filhos da Elsa. E a Elsa afinal é o quinto espírito, e o quinto espírito é o espírito da paz. Como o espírito da paz acabou se multiplicando em formas de dragões, os dragões na verdade agora seriam o espírito da paz. E por isso eles trouxeram a paz pro povo de Kumandra. E aí acontece basicamente tudo que a gente vê em Raya e o Último Dragão. Com os Druun sendo derrotados pela primeira vez, retornando novamente e derrotados de vez por toda a eternidade. Bom, então com base nessa teoria, a Sisu não necessariamente seria a própria Elsa, e sim seria filha dela. Porque também, como a gente vê em Raya e o Último Dragão, a Sisu tem vários irmãos, mas em nenhum momento apareceu os benditos dos pais. Isso porque, na verdade, só tem um único pai e uma única mãe, que seria a Elsa. E além disso, se você analisar bem, os dragões irmãos da Sisu teriam mesmos poderes da Elsa, o de brilhar, o de criar névoa, o da água e também o de mudar de forma. E eu acredito que esse
último poder seria, na verdade, por conta da Elsa ser uma pessoa e um espírito ao mesmo tempo. Por isso que ela consegue ter essa transformação. Então, com base em tudo isso, a gente pode concluir que a Elsa se tornou um espírito da natureza, depois se tornou a criadora e mãe dos dragões, mas ao usar todo o seu poder para criar os seus filhos, ela provavelmente acabou morrendo pela segunda vez. Essa teoria, na verdade, é do canal Dear Maid, vai estar aqui embaixo na descrição caso você queira conhecer o trabalho dela. Mas para você não perder mais nenhuma teoria e nenhuma conexão entre dois universos, já se inscreva aqui no canal e também deixe seu like aí embaixo para me apoiar. Clica agora nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado para você ver a teoria e que todas as princesas da Disney, na verdade, estão conectadas. E o melhor é que isso faz muito sentido. Mas obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!